Graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos permitir estar trazendo aqui a vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus. Palavra essa que com certeza irá trazer aí um entendimento renovado. É preciso renovar o entendimento, é preciso estar sempre renovando o nosso entendimento. Então, abençoado, eu peço a você que, se não inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que faça parte da família de Deus, Reconciliados em Cristo, que faça parte desse canal, para que você receba aí notificações quando a gente postar alguns vídeos, que o YouTube te encarrega de estar informando aí que a gente postou um vídeo lá. Então, se inscreva no nosso canal Reconciliados em Cristo, deixa seu like, faça o seu comentário e marque o sininho lá em todas. Olha, eu creio que você já está vendo aí o título aí, né, do nosso estudo nessa noite. E a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Eu não sei quantas vezes você já ouviu falar dessa parábola, eu não sei de que forma você já ouviu falar dessa parábola, mas eu creio que nessa noite você vai ouvir algo bastante diferente do que você tem visto por aí. Por isso eu te peço, fique até o final para que você entenda, o significado dessa parábola. É muito importante que você acompanhe até o final, e eu te peço, acompanhe com a sua Bíblia. Não deixe de assistir esse vídeo sem estar com a sua Bíblia do lado, onde está a Palavra de Deus, para que você acompanhe na leitura. Isso é muito importante. Abençoado, olha, a gente tem sempre falado aí nos nossos estudos aí, quando nós em graça, quando a gente vai fazer algum vídeo, alguns estudos, a gente preocupa muito com as questões culturais da época que foi escrito, da época que está vivendo cada personagem. Nós preocupamos com isso daí. Nós não pegamos a Bíblia, onde está a Palavra de Deus aqui, e trazemos como se fosse ela escrita nos dias de hoje. Nós em graça não fazemos isso. Nós sempre respeitamos essa questão histórica, cronológica, usos e costumes de cada personagem. E essa parábola aqui, também você tem que atentar para isso daqui. Olha, eu sei que é bem provável que esse estudo nessa noite vai ficar bastante grande, mas tenha paciência, assista até o final para você entender. Eu vou fazer a leitura aqui e depois a gente vai tecer alguns comentários a respeito do fato. E eu te peço que você abra a sua Bíblia em Lucas 15, 11, onde começa a parábola do filho pródigo. Olha o que está dizendo aqui. Lucas 15, 11, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Vai acompanhando aí, abençoado. Uma grande fome. Começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos
cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. 20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes aos pés e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Vamos acompanhando aí, abençoado. Pequei contra o céu e contra ti. E já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: seu servo, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e os seus filhos, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que tenho servido há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E lhe disse: filho, tu mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse, ou seja, o pai disse, né? Filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Olha, abençoado, essa é uma parábola bastante interessante, porque conta a história de alguns personagens aqui que, olha, prestem bastante atenção. É igual eu disse no começo aqui. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós atentamos para o contexto histórico e cronológico e tudo mais, os usos e costumes da época da escrita da palavra de Deus. Nós atentamos para tudo isso. E essa parábola, nós não devemos interpretá-la ela de forma diferente. Quando nós lemos aqui em Lucas, quando ele disse assim: e disse um certo homem, e disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse-lhe ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Abençoado, essa passagem aqui, para nós nos dias de hoje, às vezes é até normal, mas para o pessoal dessa época, no Oriente Médio ali, quando um filho tinha esse comportamento, eles se indignavam, eles se achavam um absurdo
um filho chegar para o pai e pedir parte da fazenda, como já se fosse dele, de fato, ainda naquelas condições que eles se encontravam. Então, para o pessoal dessa época, quando um filho chega ao pai e fala, pai, dá a minha parte, é a mesma coisa, ele está pedindo a herança. É a mesma coisa que ele dissera assim, pai, eu quero que tu morras. Eu quero que tu morras. Ou que já morreu. Mas ali ele estava em vida, né? É o mesmo que dizer aí, eu quero que tu morras. Porque ele já está pedindo a herança ao pai, ainda em vida. E naquela época, isso era inadmissível. Isso era inadmissível, pedir a herança ainda em vida. E algo muito interessante aqui, abençoado, que a gente vai dialogar mais para frente, é que quando fala aqui, repartiu por eles a fazenda, ou seja, ali já havia uma partilha entre os dois filhos. O pai ali já estava partilhando uma parte com um e outra parte com o outro filho. Já estava sendo feita a partilha em vida ali. Então, abençoado, para aquele povo daquela época, era pedir para o pai, pai, eu quero que tu morra, porque eu quero a minha herança. Herança a gente recebe quando alguém morre, e a gente não deve se pedir uma herança em vida. Então isso é muito importante a gente atentar para isso daí. E outra situação, nós temos que atentar também, por que Jesus estava falando isso? Ele estava falando para alguns líderes religiosos na época, né? Ele estava falando, olha aqui com quem que ele estava falando. Olha aqui. Olha, preste bastante atenção. E antes dessa parábola, ele falou também acerca da dracma perdida, né? Olha o que está dizendo aqui no verso 8. Olha o verso 8 de Lucas, de número capítulo 15. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Abençoado, essa situação dessa mulher aqui, é o que a gente sempre fala, é a necessidade da gente entender o contexto histórico, os costumes da época. E por quê? Nessa época, quando uma mulher casava, ela deixava o lar do seu pai, da sua mãe, da sua família, e partia junto com o seu marido. Então, quando ela deixava a residência dos seus pais, o seu pai daria uma certa quantia para ela viver junto do seu marido. Mas, naquela época, era uma época onde eles viviam constantemente em guerras a espadas. Então, era necessário que essa mulher aqui, recém-casada, tivesse um sustento para que, se porventura o seu marido viesse a óbito na guerra, ela ter condições de voltar para casa. Então, e Jesus fala dessa mulher e dessa dracma. Então, essa mulher recém-casada, ela tinha que ter, todos os pais na época, dava esse dinheiro para suas filhas, para que, se caso acontecesse tal fato, ela voltasse para casa, tivesse com que voltar para casa. Mas podemos voltar mais um pouquinho e observar aqui também em Lucas 15, verso 1. Lucas 15, verso 1. Olha com quem que Jesus está falando, porque a partir daí que a gente vai começar a entender um pouquinho acerca da parábola do filho pródigo. Olha aqui. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles lhe propôs
esta parábola dizendo: que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, e perdendo-a uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os teus ombros, e rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, Jesus aqui, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo assim, porque naquela época, os fariseus e os escribas se indignavam quando Jesus, se sentava com os publicanos e pecadores. Por quê? Porque eles não sentavam com os publicanos e pecadores. Então Jesus sentava sim com eles. Eles queriam, na verdade, que Jesus tivesse vindo e se colocasse no meio deles, e se tornasse um deles, ali, e afastando dos publicanos e pecadores. Não, muito pelo contrário. Mas aí eu puxo para os dias de hoje. Tem algo diferente nessa história? Não. Muitas pessoas hoje que fazem parte de uma denominação religiosa não se misturam com publicanos e pecadores. Não se misturam. Dizem que é um povo de Deus, um povo separado de Deus. Sendo que em Efésios 2, lá fala que nós somos da família de Deus. Esses fariseus, escribas, eles eram os líderes religiosos da época. Então Jesus está falando essa parábola para servir para eles, acerca do dracma, do filho pródigo. Por que ele está dizendo isso aí? Porque aqui os escribas e os fariseus não iriam procurar os publicanos e pecadores. Não iria. Então Jesus fala acerca da ovelha perdida. E eles não se preocupavam com isso. Eles não se preocupavam com isso. Então Jesus aqui está dando uma lição de moral neles. Porque eles não se preocupavam com os pecadores. As pessoas hoje estão preocupadas com o quê? As pessoas hoje vão para os templos preocupadas com dinheiro. As pessoas não estão preocupadas com a palavra de Deus. As pessoas estão preocupadas hoje com o quê? Se você não vestir igual elas, você não faz parte da denominação dela. Se você não tiver de terno e gravata, você tem um lugar para você ficar. Se você não tiver de terno e gravata, você não sobe lá, dificilmente você sobe lá para o púlpito, a não ser que você seja um cara montado na grana, aí sim você se mistura lá. Caso contrário, de sandália, de chinela, de camiseta, você não sobe. Você não se mistura com eles. E Jesus aqui está chamando a atenção, porque eles não davam moral para isso daqui. Eles não davam moral. Então, abençoado, voltando aqui, acerca a parábola do filho pródigo, a gente vai estar lendo agora novamente, e vamos tecer alguns comentários acerca dessa passagem, que é muito interessante, que nós acabamos de ler aqui, quando o filho diz aqui em Lucas 15, verso 12, e o mais moço deles disse: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Olha, o pai dele nem havia morrido, ele falou que pertence a ele. Ou seja, se ambos os filhos ali pedissem as suas partes, cada um para um lado, o pai ia ficar de como? Como que ele estaria nessa situação? E ele repartiu por eles. Aqui está falando repartiu por eles. Então, se repartiu por eles, uma dessa parte da fazenda do pai já pertencia ao mais velho. Já pertencia ao mais velho. Verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para outra terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. 16.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Às vezes as pessoas se preocupam só com a situação que esses jovens estavam vivendo, mas é algo muito mais profundo aqui. Quando o empregado e tornando-se em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Olha aqui, abençoado. Algo bastante interessante aqui. Hoje, muitas pessoas hoje se encontram onde? Dentro de um sistema religioso, tendo tudo e ainda está pedindo. Eu vou entrar mais a fundo, mais para frente. Mas, quando ele disse aqui: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Porque quando ele pediu a parte da herança, dizendo que já era dele, é igual eu falei no começo do nosso estudo aqui, era o mesmo que ele dissera para o pai dele assim: Pai, eu quero que tu morras. Eu quero que tu morras. Porque herança só se recebe quando alguém morre. Um testamento só tem validade quando alguém morre. Então, quando ele aqui disse: pequei contra os céus, ele está profundamente arrependido. Por que contra o céu? Porque ele pecou contra a lei de Deus. Ele está desejando praticamente a morte do pai, querendo a parte dele, que o pai ainda estava em vida. Então, pessoal, isso é muito sério. De repente você nem tenha visto alguém te explicar dessa forma, mas é assim. A gente, igual eu disse, naquela época, quando isso acontecia, era caso assim, extremamente preocupante, era um absurdo. Era um absurdo para o povo naquela época. Aí quando ele fala que pecou perante a ti, no verso aí 18 de Lucas 15, né? Porque ele arrependeu do mal que ele tinha feito com o pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele se humilhando, né? Então aqui a gente vê ele se humilhando. Fazei-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe aos pescoços e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e viste-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, e sandália nos pés. Abençoado, essa passagem aqui me faz lembrar muito aquela passagem de Jacó, quando Jacó preparou uma túnica e deu a José, né? E os seus irmãos se moveram ali de invejas, de raiva, de ódio, porque entendemos que a primogenitura naquela época, ela era sagrada. Então quando Jacó faz uma túnica e dá a José, os irmãos entendem: olha, ele está tendo autoridade sobre nós. Porque essa questão de a túnica e anel aqui nos dedos é poder. Para aquela época, era poder sobre as outras pessoas. Então, quando José chegou no Egito, quando José, depois de tudo que ele passou, se tornou muito famoso ali, e Faraó lhe deu um anel, lhe deu poder. Então, quando esse pai dá vestes para esse filho que estava perdido, já começa
tratá-lo como ele era antes. E quando lhe coloca um anel nos seus dedos, ele está devolvendo a autoridade para ele. Ele está devolvendo a autoridade para ele. A autoridade essa que só quem pode ter é os filhos. Então, isso é muito importante a gente observar cada detalhe disso aí. E vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho, este, está falando daquele que saiu, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. 25. E seu filho mais velho, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. 27. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha, pessoal, é até, de repente, se você parar e analisar, ele tem uma aparência aqui de que ele está com razão, mas na verdade não está. Vamos ler aqui e você vai entender por quê. Ele se indignou e não queria entrar. 29. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que tenho servido há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo este, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, presta atenção nisso aqui agora, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, quando no começo a gente viu lá, que havia repartido entre eles. Então, se havia lá no princípio da nossa leitura aqui uma partilha, a outra parte, logicamente, era do outro filho que ficou. E ele não conseguiu ver. Que a outra parte era dele. E o pai aqui, no verso 31, disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Abençoado, há duas situações aqui que Jesus está falando aqui para servir para os escribas e os fariseus. Eles não se preocupavam com quem estava lá fora, perdido. Não! Então quem que tinha que se preocupar? Com quem estava em situação degradante, situação excluso da sociedade? Jesus. Então ele está falando. Está bem claro. Mas os escribas e os fariseus se achavam como se fosse o filho que ficou, o bambambam. Mas ele estava, um se perdeu longe de casa. O que gastou tudo se perdeu longe de casa, mas se arrependeu, teve a mente, teve tempo, teve sabedoria
teve o reconhecimento, reconheceu os seus erros e se perdeu. Os escribas e os fariseus está sendo representado aqui por esse filho aqui, que ficou, que tinha tudo, Os escribas e os fariseus também tinham tudo. Eles tinham a lei de Moisés. A lei de Moisés serviu de aio para conduzir eles até Cristo. Eles tinham tudo, porque a lei de Moisés também falava de Cristo. Mas eles não atentavam para essa situação. E eles atentavam para quê? Para as aparências. Para as aparências. Então, esse filho que ficou com a outra parte, ele era dono de tudo e se sentia dono de nada. Por quê? A sua arrogância não deixava ele ver que a outra parte era dele. A outra parte era dele. Ele não estava preocupado com o seu irmão que estava perdido. Ele estava preocupado com as coisas financeiras, com os bens materiais. Eles não estavam preocupados com o irmão que estava perdido. Assim também os escribas e os fariseus não estavam preocupados com os publicanos e pecadores. Como que está hoje no mundo religioso? Está da mesma forma. Está da mesma forma. Jesus, ele não veio para os sãos, não. Ele não veio. Olha o que está dizendo aqui. Olha o que está dizendo aqui. Em Marcos 2,17. Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: aos sãos não é necessário de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esse filho pródigo, ele se arrependeu. Jesus está mostrando que ele se arrependeu e foi acolhido pelo Pai. Foi beijado pelo Pai, enquanto que o outro emburrou e não quis entrar. Ficou indignado porque o pai nunca deu um bezerro cevado para ele fazer um churrasco lá com seus amigos. E assim ficou indignado. Os escribas e os fariseus também não quiseram aproximar de Jesus com a humildade que os publicanos e os pecadores tiveram. Ficaram murmurando de longe. Ah, esse come com os publicanos e pecadores. As pessoas hoje também estão assim. As pessoas hoje estão assim. Se você não fizer parte daquele grupinho, você está excluído. Você quer fazer parte daquele grupinho, você tem que preencher aqueles requisitos para você fazer parte ali. Você tem que preencher aqueles requisitos para fazer parte. Então Jesus aqui está chamando a atenção de quem? Dos líderes religiosos da época. Exatamente. Vou ler aqui de novo para você ver. Lucas 15, verso 1 a seguir. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este come com pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, não, para fazer parte do nosso grupo aqui, tem que deixar esse povo de lá. Hoje não é diferente. Jesus está chamando a atenção deles. Abençoado, essa passagem é muito interessante, é muito importante você atentar para os usos e costumes. É uma passagem em que, na época,
Era um absurdo isso acontecer. Era desejar que o pai morresse. Pai, dá a minha parte. Igual a gente já disse aí no início. Ele pediu a herança. É o mesmo que dizer para o pai para que ele morra. É a mesma coisa. Jesus aqui também falou acerca da ovelha perdida, da dedicação que teve para encontrar a ovelha perdida. Falou também da dracma perdida, da importância de encontrar o que está perdido. Mas os fariseus, os escribas, nunca preocuparam com isso. Tanto é que aqui, é importante que quando no verso 6 diz assim: e chegando à casa, convocou os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, ele ficou feliz de achar a ovelha perdida. Mas hoje, não é diferente de antes não. Se perdeu, está desviado, fica para lá. Você tem que vir aqui e reconciliar de novo. Você tem que vir aqui, baixar a cabeça e se reconciliar. Jesus está mostrando a importância aqui de buscar, correr atrás do que se perdeu, coisa que os fariseus e os escribas não estavam fazendo. Olha a importância que é para essa mulher que perdeu as dracmas. Olha aqui, Lucas 15, verso 8, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, uma apenas, não acenda a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Busca com diligência, coisa que os fariseus e os escribas não estavam fazendo. Estava se apartando dos publicanos e pecadores. É isso que Jesus está transmitindo aqui acerca dessa parábola. Que ela não é isolada, a parábola do filho pródigo não é isolada, não. Tem duas antes aqui. É importante você. E ele disse mais duas, até chegar a falar do filho pródigo. Mas eles não entenderam. Verso 9 de Lucas 15. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ela se preocupou. Por que se preocupou com a dracma perdida? Que eu já disse e repito novamente. Porque era a garantia que ela tinha de, se porventura o seu marido viesse a óbito na guerra, na luta, ou por alguma outra situação, ela tinha aquele dinheiro para retornar para a casa do seu pai. Porque todas as vezes que o pai casava uma filha, ele separava uma certa quantia para que ela levasse e, caso necessário, precisasse retornar, ela tinha aquele dinheiro para retornar para a casa dos seus pais. Mas o objetivo aqui é a importância, a diligência que ela teve para achar o que perdeu. As pessoas não estão preocupadas em procurar o que está perdido. Muito pelo contrário, se perdeu, some para lá. É assim que está fazendo. Abençoado, eu te peço, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal Reconciliados em Cristo. Se essa mensagem foi edificante para você, deixa o seu like, compartilha, vai lá no sininho, marque em todas. E quando a gente postar novos vídeos, o YouTube encarrega de te informar aí. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês. E agradeço de coração, agradeço a Deus do fundo do coração por ter me permitido estar trazendo mais uma mensagem a cada um de vocês. Espero que essa mensagem te possa, de alguma forma, te mostrar algo que você ainda não tenha visto. Ok? Se você se sentir edificante com essa mensagem, compartilha ela. Graça e paz.
Graça e paz.